Olá pessoal, bem-vindos ao meu direto, ao meu primeiro direto. Só aqui um bocadinho, desligar aqui esta música.
E vamos lá. Olá a todos mais uma vez. Obrigado por terem vindo a este meu primeiro direto. O que vai acontecer aqui hoje foi aquilo que no último vídeo eu já comecei a partilhar. Eu vou contar um bocadinho sobre a minha pessoa, sobre a minha vida, o que é que aconteceu, quais são os meus interesses. Já vi que tenho aqui umas quantas pessoas a assistir. Interajam comigo, por favor, porque eu estou sozinho numa sala e se calhar é preferível haver aqui alguma dinâmica. Mandem-me mensagens com perguntas ou com interações. Eu, se conseguir ver, vou responder. Olá, Paula. Primeira pessoa a mandar mensagem. Tudo bem? Onde é que estás, Paula? Estás em Portugal ou estás no Brasil? A ver se aqui a Paula responde. Muito bem. Então, enquanto não chegam mais mensagens, digam-me de onde é que me estão a ver. Se é que me estão a ver de um sítio diferente do meu. Eu estou em Faro. O tempo está um bocadinho chuvoso, mas está a começar o tempo do inverno. É mesmo assim. Vamos ver. Como é que me ouvem? Ouvem-me bem? A imagem está boa? Vão-me dando esses feedbacks que é para eu poder aqui ajustar. Não é que os meus recursos técnicos sejam os maiores, mas consegue-se fazer aqui alguma coisa. Ora, então vamos aqui ver. A Paula está no Brasil. Olá, Brasil. No Brasil está calor ou está frio? Paula, diz-me, aqui está de chuva. Espero que aí esteja um bocadinho melhor. Pelo menos a nível de tempo. Muito bem. Vão-me dizendo coisas, vão-me mandando mensagem. Liliana. Olá, Liliana. No aeroporto. Ui. Há movimento de aviões. Os ingleses estão a vir para cá. Esperemos que sim, por um lado. É bom para todos que eles venham. Muito bem. Se, entretanto, são 5 estrelas e mais de 5 estrelas. Boa. Olá, Cecília. Ei, Sofia, boa. Muito bem. Parece que está toda a gente a vir bem. Olá, tia. Ei, olha o Miguel, admira. Gando admira. A Paula diz que está calor no Brasil. Quem me dera. Cristina Rodrigues. Beijinhos. Boa, muito bem. São capazes de ouvir se calhar uns batuques ou uns bateres. Tenho aqui um ginásio, uma box por cima. E estão também a decorrer atrás de mim uns treinos de futebol. Por isso são capazes de ouvir algumas intermissões não propositadas. Poderá ser normal devido ao sítio onde eu estou. Liliana, aviões com 20 passageiros. Pois, isto agora não pode haver grandes ajuntamentos. Muito bem. Então, se tiverem alguma dúvida, já sabem, ou questão, ou queiram expor alguma coisa, é só mandar uma mensagem. Bem, então, passando àquilo que interessa, que foi para isso que vocês cá vieram e é para isso que vocês cá estão. Posso-vos dizer que vai haver coisas do fundo do baú. Coisas do fundo do baú. Não sei bem se vou gostar de mostrar. São coisas mesmo do fundo. Mas se é para me conhecerem, então vamos desde o início. Então, para quem não me conhece tão bem, o meu nome é Fábio Mendinhos. Mas eu tinha dito que era Fábio Casaca. Mas afinal sou Mendinhos. Bom, vamos deixar a explicação do Casaca para quem não sabe exatamente onde é que vem. Um bocadinho mais para a frente. Eu tenho aqui umas notas. Vou recorrer a elas de vez em quando. Não que não saiba a minha história. Sei a de cor, de trás para a frente. Mas é uma história de 13 anos. E 13 anos é muito tempo e eu vou tentar resumi-la o mais possível. Então estas minhas notas servem quase como um fio orientador, nada mais do que isso. Então, vou falar sobre a minha pessoa, sobre como é que eu comecei, como é que eu me formei, como é que os meus valores
vieram ao de cima e eu sempre fui, desde muito novo, um aficionado do desporto, principalmente do futebol, coisas de família. E então a minha, entre aspas, formação de base, os meus valores, a minha educação que os meus pais me deram e tudo mais, que foi muito boa, vieram daí. Portanto, isto começou mesmo aos 8 anos. Aos 8 anos, eu e os meus pais decidimos que eu iria começar a jogar futebol a sério, futebol federado. Mas o que acontece é que nesse ano, isto eu tinha 8 anos, nesse ano as coisas já cheguei um bocado atrasado, a época já decorria, os treinos já decorriam e então decidimos aguardar mais um ano e no ano seguinte eu entraria e começaria de princípio. E então, assim foi. Aos 9 anos comecei a jogar futebol no meu grande Farense. Portanto, eu era, na altura, um miúdo muito introvertido. Posso dizer que não saía debaixo das saias da minha mãe, literalmente, e do meu pai também. Olha, e está alguém a entrar, vamos ver. Portanto, e quando eu saía à rua com eles, ao café, ou qualquer coisa do género, eu não saía literalmente do pé deles. O meu pai, por vezes, quase me empurrava para eu brincar com outras crianças e nada. Estava preso de pedra e cal naquela cadeira, agarrado às pernas deles e não saía dali. E então, aos 9 anos, quando eu comecei a minha vida no futebol, para ser sincero, foi um bocadinho difícil. Foi um bocadinho difícil porque era tímido, era muito acanhado, tinha alguma dificuldade em interagir com as pessoas e foi um bocado difícil nesse sentido. Ainda por cima, vi-me, claro que estava com outras pessoas, treinadores e outros colegas e tudo mais, mas vi-me sozinho fora do meu ambiente familiar. Lembro-me razoavelmente bem do primeiro dia de treinos. Foi numa tarde, os treinos começavam a partir das 6h30, 7 horas. E o primeiro treino foi no relevado do estádio de São Luís. Eu não era muito grande, mas ao entrar naquele estádio com as luzes todas acesas, aquela relva, senti-me realmente muito pequeno. Como estava a dizer, eu era muito tímido e não me senti logo de início integrado num grupo. E foi difícil, só para terem noção de como é que eu era aos 9, eu era assim. Isto era o Fábio Mendinhos aos 9 anos. Surpresa número 1. Pronto, eu já conhecia um ou outro miúdo da escola ou por serem meus vizinhos, mas a minha interação de início não se dava. Mas houve uma coisa que eu descobri sobre mim logo no primeiro dia. Eu nem correr sabia. É verdade. Comecei mesmo do zero. Portanto, podem ver que tudo o que eu fui conquistando e ganhando foi mesmo por esforço da minha pessoa. Portanto, na altura, o meu primeiro treinador foi um senhor de Faro, bastante conhecido, uma figura de Faro, de seu nome Zé Pedro Moçambicano. Desde já, se ele estiver a ver, ou se alguém que conhece esteja a ver, um abraço para ele. Ficámos com uma ligação muito forte. Foi o meu primeiro treinador, foi a pessoa que inicialmente me ensinou dentro do campo, dentro daquelas 4 linhas, o que é que se poderia fazer, neste caso correr, primeiramente. E ainda hoje, Covid à parte, o nosso cumprimento são 2 beijos na cara, como se fosse quase um pai para mim. Portanto, foi ele que me ensinou primeiramente tudo aquilo que eu tinha que saber. Mas foi um processo duro. Um miúdo de 9 anos, com dificuldades de integração, sozinho, que nem correr sabia. Foi difícil. O que é que acontece? Fácil. Nunca jogava. Ia treinar,
Treinava, tentava aprimorar aquilo que era as minhas capacidades, mas nunca jogava, não tinha capacidade para isso nem qualidade. Na altura as equipas eram de 7 jogadores cada e pronto, os meus colegas eram, não há como dizê-lo de outra forma, eram melhores do que eu, pronto, e jogavam eles. Não tinha grande hipótese. De vez em quando lá era convocado, ia aos jogos, ficava todo contente, ia com eles, corria tudo bem, ia passear, ia para fora, mas não jogava, ficava a ver o jogo de fora. Mas pronto, fui-me ambientando, fui treinando, fui aprendendo, e a determinada altura alguns jogos começaram a ter, em vez de 7 elementos, 11 elementos. E aí comecei a entrar mais vezes em campo e a jogar mais. Se calhar é porque era preciso mais jogadores e eu estava lá, pronto, e entrava e ia jogando. Mas já sabia mais ou menos correr, mas nem sequer sabia de que lado do campo é que eu jogava. Eu sabia que jogava com o pé direito, pronto, isso é ponto assente. Mas não sabia de que lado do campo é que jogava sequer. Então o Mr. Zé Pedro lá me foi orientando e disse-me a determinada altura: olha, jogas ali na direita, encostado à linha, lá atrás, que ali é o teu lugar. Se calhar era o lugar que eu poderia arranjar menos problemas e ele pôs-me ali. Mas ia jogando, estava contente. Não tinha características absolutamente nenhumas para aquele lugar, era gordinho, era baixinho, tecnicamente com a bola nos pés também não era nada especial. Mas pronto, fui jogando e fui evoluindo. O que é certo é que não desisti e a partir de determinada altura os jogos começaram a ser sempre com 11 elementos de cada lado e o que é certo é que eu, a partir desse momento, comecei a jogar sempre. Quando era de 11, havia jogos de 7 em que eu era posto de parte, mas nos de 11 eu jogava sempre. É como se diz na gíria do futebol, era eu e mais 10. E pronto, o meu primeiro ano de futebol, os 9 aos 10, foi passando assim, fui conhecendo, fui evoluindo, fui ganhando habilidades e foi assim o meu primeiro ano. Posso mostrar aqui algumas fotos, mais umas fotos vindas do baú. Aqui sou eu, o de cabelo comprido e gordinho. Entretanto participámos em alguns jogos e campeonatos, por exemplo na Madeira. Outra foto, aqui é na Madeira, com alguns colegas meus. Eu estou a lançar coisas do baú minhas e ao mesmo tempo do baú de outros. Eu espero que eles não se importem. Temos aqui o Paulo, o Rodrigo e o Márcio. Mais fotos dessa altura. Deixem-me ver aqui com a equipa completa. Oi, assim. Esse é o reflexo, deixa ver. Aqui está a equipa completa. Eu estou ali, preto lá em cima, cabelinho comprido. Olha aqui. Olha aqui o Mr. Zé Pedro a fazer das suas. A orientar. Olhem só. Pronto. Quase comigo pela mão. A explicar-me o que é que eu tinha que fazer. Grande Zé Pedro. Ora, só aqui mais uma para terminar. Isto foi na altura lá na Madeira, no hotel, num pequeno almoço. Todos sentadinhos, bem comportadinhos. O Mr. Zé Pedro lá ao fundo. Pronto, e nesta altura já ia começando a ficar um bocadinho mais extrovertido e começando a comunicar. Eu aqui a falar com um jogador de uma equipa adversária, neste caso era do Marítimo, e ali num pequeno grupinho já falava com pessoas que nem sequer faziam parte do meu grupo. Muito bem. Continuando. Deixa-me lá aqui ver onde é que eu ia. Pronto, os anos foram passando, eu fui crescendo e as dificuldades sempre existiram. Cada vez menos, cada vez evoluía mais e posso dizer que algumas dificuldades se transformaram em forças. E fui sempre crescendo enquanto pessoa e enquanto jogador de futebol. Tanto que 2 anos depois de ter começado, eu já era sempre titular. Consegui ganhar o meu lugar na equipa
era sempre titular, independentemente, aqui já eram jogos só de 11 jogadores de cada lado, e aí já jogava sempre lá atrás, à direita. E, mais ainda, depois, no ano a seguir, para além de eu jogar sempre, ainda me tornei capitão de equipa. Okay? Portanto, além de ter evoluído a nível técnico-tático, ainda evoluí dentro do grupo ao ponto de ser considerado ou ter valores suficientes e ter uma postura e de conseguir transmitir certas coisas dentro de campo que me tornaram capitão de equipa. Isto eu tinha, ora, 9, 3 anos, 9, 10, 11, 12. Aos 12 anos, a partir dos 12 anos e até aos meus 19, 20 anos, fui sempre o capitão de equipa. Mas eu sempre duvidei um bocadinho das coisas que me aconteciam, ainda hoje acontece um bocadinho isso, e eu pensei, isto não pode ser. Eu só estou a jogar e só me tornei capitão porque meu pai é demasiado conhecido, conhece muita gente, anda neste mundo. Se calhar é por influência dele. Já agora, o meu pai é outro grande mentor meu. Ensinou-me muitas coisas e continua a ensinar. Beijinho para ele se ele estiver a ver, se não tiver, vai ver depois. E beijinho, papai. Portanto, nunca me amedrontei. Okay? Mesmo com esta questão do meu pai, depois comecei a pensar mais sobre o assunto. Meu pai não ia aos treinos, não assistia aos treinos, porque não tinha vida para isso na altura. Meu pai não via os meus jogos ao fim de semana, porque também não tinha vida para isso na altura. Então a forma dele influenciar, pelo menos diretamente, as pessoas era muito reduzida. E então eu pensei para mim próprio, não, isto sou eu e eu estou aqui pelo meu valor. Ora, seguindo aqui a minha linha de pensamento, ok, e até porque eu tive tantos treinadores ao longo destes anos, que era quase impossível agradar a um e não agradar a outro. Tinha que ter aqui uma linha, um fio condutor que agradasse a todos, porque eram todas pessoas muito diferentes. E consegui agradar a todos, tendo em conta todo o meu percurso. Foram muitos. Foi o Zé Pedro, o moçambicano, que eu já falei no início, o Luís Pires, o Torrado, o António Barão, que entretanto até se tornou presidente do Farense, o Sr. Bentinho, o Marcos, o professor Antério Carlos, gêmeos, o professor Torega, o João Marguilho, o Ageri, olá Isabela, minha filhota. O Ageri dizia que foi uma grande figura de referência do Farense. Portanto, tive dentro da minha formação, sempre no Farense, sempre joguei no Farense, desde os 9 até aos 19 anos, 18, 19 anos. Embora tenha tido, a determinadas alturas, algumas propostas para sair e para experimentar outras realidades. Nomeadamente, aos 12 anos, tive uma proposta do Benfica e aos 13 do Sporting. Sim, sempre joguei no Farense, nunca fui nem para o Benfica nem para o Sporting. E explico porquê. No Benfica não aconteceu porque eles sondaram os meus pais, e na altura perceberam-se que eu era um ano mais velho do que aquilo que eles estavam a querer, a fazer a sua prospeção. Entretanto, aparentemente fiquei na lista de jogadores a observar deles, mas o contacto não passou daí. E para o Sporting fui contactado um ano depois para que fosse fazer alguns treinos. Ainda não havia academias de Alcochetes, nem nada disso. Para fazer alguns treinos de Alvalade para que me pudessem observar em mais detalhe. Porque fui observado em jogo, na altura na seleção do Algarve. Viram? Para quem não sabia correr no início, até fui à seleção do Algarve. Vejam bem a minha evolução. E contactaram o meu pai. Na altura fui contactado eu e mais 2 ou 3 colegas meus. E o meu pai na altura disse assim: não vais. Ou vais para ficar,
Ou então se for só para treinar, para te verem, não vale a pena. Ficas cá. E fiquei. Fiquei um bocadinho na altura, não vou dizer aqui a palavra que se calhar fica mal, mas fiquei chateado. Chateado. Portanto, os anos foram passando, sempre a evoluir, sempre a jogar, com algumas, muitas histórias pelo meio, que se calhar não, um dia inteiro ou 2 dias não chegariam para contar todas as histórias. O que acontece é que no meu último ano de futebol de formação, na altura chamavam-se Júniores, aos meus 18 anos, existiu uma grande crise no Farense, no futebol profissional. Bom, crise sempre houve no Farense, mas naquela altura foi mesmo um ponto de viragem, em 2003. E então o que acontece é que o Farense desceu de divisão, desceu dos campeonatos profissionais para os campeonatos semi-profissionais, na altura chamava-se segunda Divisão B, hoje em dia já não existe, e não puderam inscrever nenhum jogador. Eles não tinham jogadores para jogar. E então o que acontece é que eles conseguiram ainda assim inscrever a equipa no tal campeonato semi-profissional, mas não tinham jogadores. E se não jogassem, inscritos, não jogando, as consequências podiam ser graves. Multas, derrotas e eventualmente, em última análise, descida de divisão. E então o que acontece foi que foram buscar toda a equipa de júniores. Já agora só um parênteses, o Farense está de volta à primeira divisão, ok? Por isso vamos apoiar o nosso Farense. Voltando aqui à história, foram chamar toda a equipa de júniores para jogar, na qual eu estava inserido, e assim foi. A minha primeira experiência enquanto atleta sénior do Farense. Portanto, aquilo foi emocionante, foi prestigiante, foi um dos meus sonhos, mas éramos miúdos. Não tínhamos experiência, não tínhamos corpo, não tínhamos muita coisa que faltava para esse tipo de campeonato. E então só levávamos às 6 e às 7. Lembro-me do primeiro jogo, levámos 6 do Oriental. Até vem reportado aqui. Deixa-me aqui buscar outra relíquia. A ver se a gente consegue mostrar isto. Onde é que está? Onde é que está? Se conseguem ver. 6-0 do Oriental. No estádio de São Luís. Esta era a equipa. Sempre com o apoio da claque. Okay? Fomos depois à Madeira. Jogar com o Marítimo B. Mais 7. Voltámos com 7 bolas no avião para Portugal Continental. Mas pronto. Voltando aqui um bocadinho àquele primeiro jogo do Oriental, que apesar de termos perdido 6-0, o resultado no fim foi o que menos importava. Ou o que menos importou. Tal como faz... Eu fartei-me de fazer manchetes dos jornais. Tal como diz este jornal, no dia a seguir ao jogo, que é o meu colega Telmo, guarda-redes na altura, e dormiram com os anjos, apesar de termos levado 6 batatas. Porquê é que o resultado foi menos importante? Porque o grande objetivo era salvar o Farense. Salvar o Farense de multas e descidas de divisão, e isso foi conseguido. Mas foi uma grande emoção entrar em campo, à frente de todos os meus colegas, eu era o capitão, ouvir o hino do Farense, ainda agora, ao lembrar-me desses momentos, me arrepio. Ouvir o hino do Farense, ver toda aquela gente de pé a aplaudir, foi muito emocionante e arrepiante. Um dos melhores momentos da minha vida. E levámos 6. Imagina se não tivéssemos perdido ou se tivéssemos ganho até aí o estádio. Acho que o estádio ia abaixo. Mas pronto, esse foi o meu primeiro jogo pelos séniores e ficou gravado. Pronto, nós entretanto com a equipa de júniores fizemos mais 3 ou 4 jogos, até que o Farense começou a poder fazer inscrições dos jogadores não profissionais. E entretanto eu continuei a treinar com os séniores e com os júniores. E os profissionais, apesar de não poderem ser inscritos, não poderem jogar, também já treinavam. E então eu treinei ao lado de grandes nomes de sempre
do Farense, como o Assan, o Carlos Costa, para quem conhece, para quem acompanha, o Paixão. Assim de repente lembro-me destes três que foram grandes referências do Farense. Portanto, como estava a dizer, os não profissionais foram inscritos e começaram a jogar, mas não eram os suficientes para preencher a equipa. E então tiveram que transitar ou continuar na equipa de séniores alguns júniores. Eu fui um deles, eu mais 2 ou 3 colegas meus fomos selecionados. E começou a haver uma mescla de jogadores júniores e de jogadores séniores não profissionais. Nesta altura o que acontecia, porque como estava ainda tudo muito misturado, é que eu jogava ao sábado pelos júniores e ao domingo pelos séniores. Foi uma coisa assim ligeiramente cansativa, mas fez. Na altura, 18 anos, nada me tocava. E então, num domingo, no primeiro jogo que fizemos com os séniores não profissionais, em que eu entrei como titular e como capitão. Ou seja, já havia homens de barba rija atrás de mim. E quem era o capitão? Era aqui o Fábio. Muito bem. Portanto, este jogo foi em Vendas Novas. Jogámos com o Estrela de Vendas Novas e ganhamos. É verdade, ganhamos 2-1 ao Estrela de Vendas Novas. Foi a minha primeira vitória com a equipa do Farense. E foi uma alegria muito, muito grande para mim. Depois o que seguiu a seguir a isto foi um bocadinho assim mais triste, mas os profissionais começaram a jogar. Numa primeira fase eu continuava a treinar com eles e jogava pela equipa de júniores. Jogava pela equipa de júniores e treinava com os profissionais. Mas havia ali qualquer coisa que não estava a encaixar. Não me sentia bem. O ambiente dos profissionais é diferente. Depois jogar só pelos júniores, sem treinar com a minha equipa, só jogar, estava-me a fazer um bocadinho de confusão. E então decidi que estava na altura de terminar aquela minha relação para já com os séniores, que à partida eram só os treinos, e decidi baixar a minha equipa, a equipa de júniores, e começar a treinar e a jogar só nos júniores. Isto também aconteceu porque eu, na altura, estava a acabar o meu 12º ano, estava a fazê-lo pela segunda vez. Na primeira reprovei, uma das maiores frustrações da minha vida, reprovei no meu primeiro 12º porque falhei no exame de matemática por 4 décimas. A minha mãe está muito ativa nas redes sociais. Olá mãe, o teu menino cresceu? Pois cresceu e bem. Ora, continuando aqui, onde é que eu ia? Voltei aos júniores, porque não me sentia bem nos séniores, queria estar com a minha equipa e porque estava a concluir o meu 12º ano. E até porque os horários dos treinos dos séniores eram exatamente os horários das aulas. E então eu decidi mesmo, ok, vou jogar nos júniores, faço a minha vidinha, termino a minha escolinha e vamos seguir para a frente. Terminei nesse ano o 12º com sucesso, à segunda tentativa. E entrei para a universidade, para a faculdade. Só que para entrar para a faculdade o que acontece é que eu tive que trabalhar. Portanto, foi um ano de transição do futebol juvenil para o futebol sénior e eu no meu primeiro ano de sénior fui jogar para as Ferreiras, para o Futebol Clube de Ferreiras. E então estava a estudar em Silves, estava a jogar nas Ferreiras e ainda trabalhava em Faro. Foi um período muito cansativo, era muita coisa ao mesmo tempo e foi uma altura um bocado complicada. Mas, nas Ferreiras, uma particularidade. Quem era um dos treinadores das Ferreiras era um dos meus mentores que já falei lá atrás. Era o meu pai. Meu pai de nome João Casaca. E se calhar agora vocês estão a pensar, Casaca, será que é daí? É daí. Portanto, o meu pai sempre esteve ligado ao mundo do futebol. Ele era guarda-redes, jogou durante
muitos anos, muito conhecido e prestigiado, né, no Algarve e nos arredores. E como sempre esteve ligado ao futebol, e eu depois também entrei no futebol e andava algumas vezes com ele, então era casaquinha para aqui, casaquinha para ali, foi a casaquinha, foi andando e pronto, colou e ficou casaca até hoje. Não é o meu nome no cartão de cidadão, se calhar em breve será, mas nos meus círculos quase toda a gente me conhece por casaca e tenho um grande orgulho nisso. Já agora só aqui uma curiosidade relativamente ao meu pai, que se calhar vou falar um bocadinho mais à frente. Ainda não consegui fazer este estudo, mas algo me diz que o que eu vos vou dizer agora aconteceu pouquíssimas vezes. Eu e o meu pai, nas Ferreiras, ainda chegámos a ser colegas de equipa. Ainda jogámos juntos. Já ele tinha quase 40 anos e eu era o meu primeiro ano e a determinada altura, em alguns jogos de treino e acho que um ou outro jogo oficial, ainda jogámos juntos, ou seja, pai e filho a jogarem na mesma equipa, na mesma altura. Não é fácil. Portanto, voltando aqui às Ferreiras ao meu primeiro ano. Foi duro. Foi duro porque quem era o treinador? Era o meu pai. É isso mesmo. E então eu tinha sempre, e se ele me está a ver, ele vai perceber o que eu estou a dizer. Eu tinha sempre que fazer mais e melhor do que toda a gente. Não podia vacilar nem uma unha. E mesmo que não vacilasse, pumba, lá estava eu a levar nas orelhas. Foi um bocadinho complicado gerir emocionalmente toda essa situação. Até que houve uma altura com toda a escola, o trabalho, o futebol, houve um dia que eu estava mesmo cansado, enchi-me de coragem, fui ao pé dele e eu tentei dar-lhe uma reprimenda, chamar-lhe aquilo que eu achava na altura, chamar-lhe a razão. E então disse-lhe, tu só criticas, porque é que não me dás um bocadinho de apoio também? A resposta dele foi pronta. E na altura, bom, ainda hoje, mas na altura mais, ficou famosa no meu círculo de amigos e de colegas de faculdade e tudo mais. A resposta foi, queres apoio? Apoia-te aos corrimões. E eu não me apoiei num corrimão, mas tive que meter o rabinho entre as pernas, dei meia volta, foi à minha vida e pronto. Fiquei sem palavras. Fiquei sem palavras. Bem, nessa época só fiz praticamente 5 jogos pela equipa, porque era mesmo extenuante fazer 3 coisas ao mesmo tempo. A Universidade do Trabalho e o futebol era mesmo muita coisa, e então abdiquei, na altura, abdiquei do futebol. E o que acontece é que, ainda assim, fomos campeões, subimos divisão, e eu, primeiro ano de sénior, campeão. No ano seguinte, fiz ao contrário. Não trabalhei, estudei e joguei futebol. Na altura subimos divisão, subimos para o campeonato nacional. Na altura, que agora também já não existe. Até parece que sou muito antigo. Já joguei em divisões que não existem. Mas pronto, subimos para a terceira divisão nacional no ano anterior. E jogámos na terceira divisão nesse ano. Portanto, o que acontece é que a segunda divisão B que eu joguei pelo Farense e a terceira divisão nacional que eu joguei no Ferreiras, agora estão juntas e neste momento chama-se Campeonato de Portugal. Pronto. E não é nem amador, nem semi-profissional, é mesmo profissional. Portanto, nesse ano joguei, fiz o campeonato todo, não descemos divisão, foi complicado, foi um ano complicado, primeiro ano de terceira divisão, a equipa não tinha muita experiência, embora tivéssemos uma boa equipa e bons jogadores, a equipa não tinha muita experiência de campeonatos nacionais. Foi um ano duro, mas conseguimos manter. Mas esse ano ficou marcado. Não sei se tem aqui alguma fotografia. Não tenho propriamente desse ano, mas vou mostrar aqui outra relíquia. Já que falei em jogar juntos, não foi nesta altura, é verdade, mas já que falei em pai e filho jogarem juntos, olha aqui o pai e o filho.
Eu era muito novinho daqui, não era sénior, mas já andava aqui abraçado. Para vocês terem ideia, e porque também não mostrei, estas são mesmo muito antigas, até estão um bocadinho desfocadas. Aqui está o meu pai, na altura ainda estava magrinho, que era para conseguir voar, aquelas balizas. Como prova, a próxima fotografia, Sr. João Casaca em ação, uma estirada, e aqui outra. Eu dava conta deles. Muito bem, como estava a dizer, ainda tenho aqui outra dele. Isto foi quando ele foi jogar para as Ferreiras, o último clube que ele representou enquanto jogador, aqui na altura com o presidente, o Sr. Helder Bota. Muito bem. Ia dizendo, nessa altura, esse campeonato, essa época ficou marcada por duas taças. A Taça de Portugal, em que nós participámos, e a Taça do Algarve. Ficou marcado por razões, umas melhores, outras não muito boas. Taça de Portugal, fomos eliminados na primeira ronda por uma equipa que ninguém conhecia. Bom, eles se calhar também não nos conheciam a nós, por isso era igual. Mas fomos a Torres Vedras jogar com o Ponte Rolense na Taça de Portugal. O pai passou ao lado de uma grande carreira, diz a minha irmã. Se calhar passou. Apanhou a 76 em vez da 77. Foi ele e o filho, se calhar também passou ao lado de uma grande carreira. Mas pronto, isso são outras coisas. Ia dizendo, nesse jogo em Torres Vedras, só perdemos 7-2. É verdade. Foi o pior jogo de sempre. E imaginem vir de Torres Vedras para o Algarve num autocarro à noite, depois de levar 7-0. Foi mesmo muito mal. Mas ao contrário, participámos na Taça do Algarve nesse ano, uma das primeiras edições da Taça do Algarve. Chegámos à final. Eu por acaso não joguei essa final porque lesionei-me e não consegui jogar essa final. Fiquei de fora, mas foi um jogo na altura daqueles impróprios para cardíacos. Também perdemos, por infelicidade, 5-4 ou 4-3, qualquer coisa desse género. E foi mesmo impróprio para cardíacos. E ficámos em segundo lugar na Taça do Algarve. Mas, primeira vez que se participava numa Taça do Algarve, chegar à final e não ganhar por muito pouco, foi uma coisa que também me marcou. E pronto, acabou essa época. E o que é que eu decidi? Decidi que não dava mais. Não estava a conseguir concentrar completamente nos estudos. E decidi parar com o futebol. Continuar quase a 100%. E olha o Luís Gomes, pá, grande babinha. O meu colega de faculdade, grandes viagens naquele carro até Silvão, Luís. Ouças. O tempo volta para trás, não é? Muito bem, grande Luís. Nesse ano, pronto, eu decidi parar com o futebol e pus-me só a estudar. Entretanto, voltei a trabalhar, precisava de alguma entrada de dinheiro na altura e pronto, estudava e trabalhava. Esse ano não teve grande piada. Tanto não teve piada que o bichinho, eu apesar de ter deixado de jogar, o bichinho continuava aqui dentro. E o que é que eu decidi? Estava praticamente no meu último ano de faculdade. Decidi, vou jogar outra vez. E então, o que é que eu decidi? Vou voltar a casa. E vou jogar no Farense. Nesta altura, o Farense já tinha descido mesmo à segunda divisão distrital, por isso toda aquela história, todo aquele esforço que existiu no início aqui deste direto acabou por não valer de muito, porque o Farense desceu mesmo, bateu mesmo no fundo. Mas eu estava lá. Já cheguei com a época a decorrer, com os treinos, com o papel feito e tudo.
Até houve ali alguma reticência por parte da equipa técnica e dos diretores, eu ficar ou não, porque ele já estava mais ou menos a meio, mas a determinada altura pensaram, epá, ele é um filho da casa e ele vai ficar no plantel. Na altura o treinador era o Carlos Costa, aquela referência do Farense que eu lá atrás falei, com o qual eu treinei, era o Carlos Costa, e o Candeias, também jogador do Farense, guarda-redes durante muitos anos e uma referência do clube. Nesse ano, o que acontece é que eu acabei também por não jogar muito, porque faltava muitos treinos por causa da universidade e pronto, ela já estava feito, foi um ano um bocado difícil, mas pronto, continuei a treinar, ainda tive amigos meus a dizer, não jogas aí, anda para aqui, para o pé da gente, aqui é que estás bem, o Farense, não sei o quê. Não quis saber, eu mantive no Farense até ao fim. Fiz alguns jogos e no fim das contas, oi, onde é que estás? Campeões. É verdade, campeões da segunda distrital, foi o início daquilo que está agora a acontecer, ou que vai agora começar a acontecer, que é a Farense na primeira divisão, voltar aos campeonatos profissionais, ao máximo, ao topo nacional. E eu fiz parte dessa história no início. Joguei na segunda divisão distrital pelo Farense, fomos campeões e foi a primeira subida de divisão que o Farense teve, até agora chegar 18 anos depois novamente à primeira divisão. E essa foi a minha última experiência enquanto atleta. Tenho aqui uma relíquia que se calhar posso-vos mostrar, tenho aqui outras, que foi com esta blusa, foi com esta camisola do Farense, com a qual eu me tornei campeão da segunda divisão distrital, na altura era o número 4. Esta foi a minha última camisola enquanto jogador e, com grande orgulho, foi no meu Farense. Tenho aqui outra só para verem. Aqui é das Ferreiras, aqui eu usava na altura. Aqui já era o número 2, o meu preferido. Camisola das Ferreiras. E uma que se calhar é a mais importante para mim, é a que mais tem significado. Lembram-se de eu dizer que joguei pelos Séniores e fui capitão dos Séniores e tudo mais? Pois bem, foi com esta. Foi com esta blusa que eu fui muito feliz e que vivi um dos momentos que mais me orgulho, na altura também com o meu número favorito, o número 2. Foi com esta que eu representei a minha equipa do coração. Existem outras, mas passaria se calhar aqui muito tempo a mostrar camisolas e o objetivo não é esse. Muito bem, então apanhando aqui novamente o fio à meada, onde é que eu ia? Portanto, parei de jogar, entretanto, não parei de jogar futebol, mas não deixei de ser atleta. Tive um interregno, neste momento faço crossfit, cross training, numa a box 360, aqui perto do espaço onde eu faço a minha magia, e um abraço para eles, se alguém me está a ver. Há 5 anos que faço esse tipo de treino e estou muito feliz. Portanto, onde é que eu ia? Isto já vai longo, isto já vai muito longo, agora já estamos aqui quase há 1 hora. Está quase a acabar. Portanto, este foi o meu percurso, dos 9 basicamente aos 22 anos. Teve aqui alguns interregnos pelo meio, mas isto foi o meu percurso a nível do futebol. Havia muitas histórias para contar. Cruzei-me com muitas pessoas, umas dentro do campo e fora do campo, umas mais famosas, outras menos famosas. Por exemplo, lembro-me quando era jovem, e o meu pai também conta sempre esta história, que eu joguei ali, a maior parte de vocês se calhar conhece, porque são do Algarve, joguei ali nos Machados, num campo de terra batida com o Cristiano Ronaldo, ou contra. Quando o meu pai conta isto, diz sempre que ele vê grandes nosadas do Cristiano Ronaldo. Eu não me lembro disso. Sei que cheguei com ele, não me lembro de ter levado grandes nosadas, mas é a história que ele conta. Olá, pai. Pronto, joguei contra Quaresmas, joguei contra Miguel Veloso, João Pereira. Pronto, joguei contra alguns. Nas Ferreiras cruzei-me, só a nível de curiosidade, cruzei-me com um preparador físico, que na altura estava ali a dar os primeiros passos,
mas que sempre me disse: eu daqui a 5 anos vou estar na primeira divisão. E estava. Um rapaz de seu nome Márcio Sampaio, que faz parte neste momento da equipa do Jorge Jesus, e já esteve no Sporting Braga, já esteve no Olhanense, já esteve no Sporting, teve agora recentemente, fez parte da equipa dele no Flamengo, em que ganhou tudo e mais alguma coisa. Neste momento, infelizmente, não é a minha cor clubística, está no Benfica. Um abraço, Márcio. Muito bem, voltando aqui e quase aqui para terminar esta situação. Sim, apoio ao corrimão. Muito engraçado. Como a minha irmã já disse num comentário há pouco tempo, se calhar passei ao lado de uma grande carreira, ou se calhar não. Eu estive bem próximo, tive abordagens do Benfica, do Sporting, joguei na equipa quase profissional do Farense, nos séniores. Pronto, mas decidi que aquilo se calhar não era bem o que eu precisava, ou que me daria mais futuro, e então decidi enverdar pelos estudos, pela escola, pela minha formação profissional. E então entrei na faculdade, na área da saúde, mais propriamente na área da fisioterapia, e foi assim até hoje. Acabei o meu curso e estive na área da fisioterapia até agora. Mas porque é que eu escolhi a área da saúde? A área da saúde, pronto, no desporto, no futebol, existe sempre o posto médico, os médicos, os massagistas e tudo mais. Mas o que é que me levou a escolher a área da saúde? Porque é que não escolhi outra? Porque é que foi a área da saúde? Podia ter sido tanta coisa e foi a área da saúde. Eu vou responder essa pergunta no meu próximo vídeo em direto, que vai ser, vamos marcar o próximo vídeo em direto para a próxima quarta-feira, portanto quarta-feira dia 23, à mesma hora, para não fugir muito, às 19h30. Por isso, apontem aí no vosso caderninho, quarta-feira, dia 23, 17h30, mesmo sítio, suspeitos do costume, cá estaremos para perceber porquê a área da saúde, mais propriamente, pelo menos inicialmente, a fisioterapia e de há uns anos para cá a terapia de Bowen. Okay? Nos entretantos, podem sempre visitar a minha página no Facebook, esta, onde vocês estão agora. Conseguem encontrar vídeos, testemunhos, informações, contactos na minha página de Facebook. Tenho também um canal de YouTube, que é o terapeuta de Bowen, Fábio Casaca. Também tenho lá alguns vídeos. Vão existir também alguns conteúdos exclusivos só no YouTube. Tenho também uma página no Instagram. Aqui o nome vem em inglês, é Bowen Therapist Fábio Casaca. Também posto lá alguns vídeos, alguns testemunhos, algumas coisas mais a nível pessoal e particular. Podem sempre seguir-me nessas redes. Depois tem o meu contacto de e-mail, fisio.casaca@gmail.com. Isto são tudo informações que eu estou aqui, não estou a mostrar escrito, mas estão todas, por exemplo, na minha página de Facebook. Terapeuta de Bowen, fisioterapeuta Casaca, encontram números de telefone, e-mails, encontram isso tudo. É só dirigirem-se até lá. Se quiserem fazer algum comentário, olha o Jorge Pena, Dr. Jorge, diretamente da Colômbia. Tem que voltar, doutor, que a gente precisa de falar. Tem que voltar para Portugal. Um abraço, Dr. Jorge. Vão lá, partilhem a minha página, façam gostos, façam comentários, façam perguntas se tiverem dúvidas. Estamos cá para esclarecer e para responder o melhor possível. Para terminar, porque já vamos com 1h05, isto já vai longo. E não sei se vocês já jantaram. Vocês já jantaram? Eu ainda não jantei. Mas também não tenho muita fome. Mas preciso de jantar. Tenho a família em casa. Para terminar, não podia deixar de agradecer. Agradecer a quem?
agradecer à minha esposa, em primeiro lugar, que está em casa, a aguentar as minhas duas filhas, a dar-lhes jantar, a dar-lhes de banho, tudo. Ela está a aguentar o barco para eu conseguir estar aqui a dizer quem é que eu sou. Obrigado, amor. Beijinhos. Depois, e para terminar os agradecimentos por hoje, porque vai haver mais diretos, mais vídeos, e aí se calhar consigo agradecer a mais pessoas, aos indispensáveis, aos meus pais. Blá 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 blá, a educação foi muito bom, eles foram muito bons para mim, isso tudo que vocês já sabem, mas hoje, especificamente, por uma razão muito particular. Obrigado aos meus pais por guardarem religiosamente, e por isso é que elas estão aqui hoje, coisas como esta, ou coisas como esta. Estou eu no meio, cabelinho comprido, baixinho e gordinho. Os meus coleguinhas todos da altura. Ainda hoje, alguns destes meus colegas na altura ainda são meus amigos mesmo, que eu falo todos os dias. O Suíço, o Fábio Suíço, o David Magali, o Rodrigo, o Fernando Catarino, o Cata, muitos. Ou então coisas como esta. Também estou a giro aqui. Veem as diferenças? Descubram as diferenças. 7 diferenças. Com uns aninhos. Muito bem. Portanto, queria agradecer aos meus pais por este momento de partilha com vocês. Sem eles, sem a... Tenho aqui mais. Olha, mais jornais. Viram? Mais jornais. Eu aqui ao lado do meu pai. Na altura ainda sonhava, dizia que queria jogar no Sporting. O Forense estava primeiro, mas queria jogar no Sporting. Aqui com o meu pai. Aqui na altura em que jogámos juntos, a tal altura que jogámos juntos, também demos uma entrevistazita para o jornal. Tenho aqui mais camisolas, mas pronto. Aqui a tal época de que eu era júnior e jogava pelos séniores, com a minha equipa toda, aqui estou eu. Isto foi antes de um jogo. Bom, muitas coisas. Obrigado aos meus pais por terem e por continuarem a guardar estas relíquias, estes tesourinhos, para poder fazer este tipo de coisas. Quarta-feira, dia 23, 19h30, porque é que eu escolhi a área da saúde? Beijinhos a todos, beijinhos à Paula do Brasil, beijinhos ao Dr. Jorge da Colômbia, beijinhos à família que assistiu, aos meus sogros, à minha mãe, ao meu pai, à minha irmã, toda a gente que assistiu. Peço desculpa se me estou aqui a esquecer de alguém. Cristina Rodrigues, beijinhos, obrigado por teres assistido. Não se esqueças, para a semana, quarta-feira a mais. Foram muita gente. A Liliana, olá Liliana, beijinhos. Um abraço ao Venâncio. Se ele não viu, devia ter visto. A Sofia, a prima Sofia. Ok. Beijinhos a todos e até quarta-feira.